Olá pessoal, finalizamos hoje o curso de importação e exportação com ênfase em containers. Como eu havia falado na primeira aula de desembaraço aduaneiro, nós dividimos aquela aula em duas partes. Hoje vamos falar sobre parametrização e retenção de mercadorias. Como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com um raciocínio da linha do tempo da importação, né? Então, na última aula, nós começamos a partir do momento em que o importador e o exportador já haviam acordado os termos comerciais da operação. A partir desse momento é feita a emissão da documentação necessária ao despacho aduaneiro e vamos lembrar, né? A comercial invoice, né? A nossa fatura comercial, como ela, o próprio nome diz, né? Os termos comerciais desse negócio, o Incoterm, que são os termos de negócio e entrega da mercadoria. Nós temos ainda na comercial invoice, né, o que eu vou falar de novo para vocês, né, a listagem das mercadorias com a devida classificação fiscal, que será importantíssima agora no nosso processo de parametrização. Temos o packing list, como eu falei, também será um documento importante agora na parametrização e na conferência física da mercadoria. Lembrem-se, o packing list é o mapa da mina para o setor logístico. O packing list traz ali as informações de como essa mercadoria foi embalada e como ela está acondicionada dentro do container. Eu estou passando bem rápido porque nós já vimos de uma forma mais detalhada na primeira aula. Eu estou relembrando esses conceitos. E por último vamos falar do conhecimento de embarque, que é basicamente o documento que o transportador emite a respeito do frete marítimo, ok? Então essa é a documentação que o exportador vai providenciar e que fará parte do conjunto de documentos obrigatórios no despacho aduaneiro. Teremos ainda a partir do tratamento administrativo, né? Lembrando que o tratamento administrativo é o processo que me informa quais são as licenças, certificações, permissões e outras documentações exigidas para importação. Lembrando ainda, muito importante, que o tratamento administrativo vai se basear no NCM da mercadoria. Tanto classificação fiscal de NCM como tratamento administrativo pode ser acessado previamente através de simulação no portal único do Syscomex. Então vamos seguir esse raciocínio. Mercadoria já está embarcada, o navio chegou aqui, atracou, descarregou e deu a presença de carga. O produto está pronto para ser registrado, né, para ser iniciado o despacho aduaneiro. A partir daí, o representante legal do importador, né, o despachante, vai acessar o portal único do Syscomex, pegar toda essa documentação que foi já previamente elaborada e iniciar o processo de despacho aduaneiro em si. Então, também no portal único do Syscomex, na seção de importação, vou começar a fazer o preenchimento, né, das informações necessárias ao registro da minha declaração de importação. Então, pegar toda essa documentação lá nos campos próprios, o despachante vai preenchendo essa documentação e uma etapa importantíssima, né, quando ele chegar ali no formulário de produtos, né, ele vai pegar todos aqueles produtos relacionados na invoice com a devida classificação de NCM e vai ali item a item, colocar ali por adição, né, por mercadoria, valor, quantidade da mercadoria. Tudo isso vai gerar um somatório de tributos da importação, tributos devidos da importação. Bom, uma vez que essa declaração de importação esteja preenchida, né, também preciso ir na seção de licenças
né, no LCPO, e colocar as informações caso o meu produto tenha, né, seja sujeito a licenciamento prévio a alguma exigência ali de LCPO. Eu vou entrar nesse momento no despacho aduaneiro e fazer o preenchimento das informações de LCPO. Bom, uma vez que toda a minha declaração esteja preenchida, eu vou enviar, né, de forma eletrônica essa declaração, essa DI, para o sistema, né? O sistema vai fazer um processamento automático, vai verificar a conformidade das informações, se nenhuma informação ali está um campo ali pode estar preenchido de forma incorreta, pode estar até em branco, e vai analisar, né, esse correto preenchimento da declaração. Inclusive, antes de eu enviar a declaração, existe uma ferramenta, uma opção, né, do sistema, do próprio sistema, para verificar se existem erros, né, esses erros prévios que eu estou falando, falta de uma informação, faltou um campo obrigatório, e eu consigo ali fazer um pente fino, né, antes de fazer o envio da declaração. Aqui que começa a nossa aula de hoje. Então, uma vez que a declaração seja recebida eletronicamente, né, pela Receita Federal, pela alfândega, ela vai retornar para nós um código, um parâmetro, né, que pode ser verde, vamos falar do primeiro, né, mais simples, o tão perseguido canal verde, né? Ou seja, canal verde, mercadoria está liberada, né? Eu tenho lá comprovante de importação. A partir desse momento em que a minha importação foi registrada, eu paguei todos os tributos, né? Paguei todas as taxas relativas a essa importação específica. A minha mercadoria está liberada, eu vou emitir a minha nota fiscal, né, de entrada, a minha nota fiscal nacional, então a mercadoria está nacionalizada. Essa documentação é a documentação que vai permitir com que eu tire a mercadoria da zona primária e transporte essa mercadoria até o destino final, até o comprador. O canal amarelo é o que a gente chama de verificação documental. No canal amarelo, o auditor ele vai focar principalmente nas questões de informação e documentação. Quando eu digo documentação, é que o auditor fiscal ele pode inclusive solicitar a entrega da documentação física para verificar a sua autenticidade. Mas ele também pode fazer a liberação do despacho, né, da declaração, sem pedir, ou seja, cada auditor vai ter o seu entendimento, vai verificar o que ele acha necessário. Porém, no canal amarelo, ele faz a verificação de documentação. Ele pode pedir, por exemplo, ele pode pedir catálogos para verificar, para tirar uma dúvida, né, se aquela mercadoria realmente que está ali naquela descrição, se ela foi corretamente classificada. Ele pode pedir catálogos, inclusive do exportador, ou até e-mails de tratativas para verificar se aquele preço informado foi realmente o preço combinado com o exportador. Enfim, cabe a fiscalização, né, a verificação da conformidade dessas declarações. Ok? Então, uma vez que o auditor fiscal verificou todas essas informações para ele sanou todas as dúvidas, não tem nenhum erro também, da mesma forma, ele vai então fazer a liberação dessa declaração de importação e sistema liberado, da mesma forma, vai se proceder à emissão de nota fiscal e aí mercadoria liberada, vamos sair correndo para entregar. Então, canal vermelho. Canal vermelho é o pesadelo de todo mundo. Pesadelo do terminal, vai ter movimentação, pesadelo do importador, houve atraso, ele vai ter que fazer um processo rigoroso, cumprir exigências, enfim. Mas o canal vermelho é um canal também que ele tem duas frentes. Ele vai ter também uma fiscalização referente à documentação, a parte documental,
toda a parte de informações e ele vai se estender, né, à conferência física da mercadoria. Por isso que é o chamado canal vermelho. Essa é a principal e mais forte característica, né, que a Receita Federal vai abrir o container e proceder à conferência física. Aí, como eu falei para vocês na outra aula, aqui cabe um comentário, né, para reforçar essa ideia de documentação, de correta classificação. Né? O que acontece? Bom, imagine o seguinte, nessa hora o auditor, com documentação na mão, ele vai fazer a conferência física. Se o auditor pega uma documentação que está toda desorganizada, o produto está descrito de uma forma confusa, está faltando informação, quer dizer, o papel do auditor já é fiscalizar. Então ele já vai falar assim, poxa, se a empresa não consegue, não tem competência para uma correta informação, um correto preenchimento da documentação, pô, não é possível. Quer dizer, também ele tende a ter um rigor maior, né, na fiscalização, na conferência física, porque veja bem, a conferência física, a parametrização é uma coisa feita de forma automática, não é que a Receita Federal está perseguindo alguém, pelo contrário, é feito aleatoriamente de uma maneira automática. Então, se o auditor fiscal, determinada mercadoria foi parametrizada em canal vermelho e o auditor está lá com a documentação na mão, está corretamente descrito, está claro, está de forma bem descrita, completa, bem organizada, isso é importante, está bem organizada, as informações estão ali, todas de uma forma bem objetiva, fácil dele acessar a informação. Ela fala, pô, uma empresa que tem tudo organizado e tal, poxa, o processo dela deve estar tudo certo, né? Eu vou abrir de uma forma, com uma amostragem, vou dar uma olhada na mercadoria, tal, vai abrir uma caixa, vai conferir e tal, mas é uma questão estatística até, né? Porque, pense bem, aquilo que eu falei, empresa ruim faz processo ruim, né? E o papel da Receita não é punir, não é perseguir, né? É verificar conformidade. Então, não é culpa da alfândega se o cliente fez um processo ruim, né? Nem do terminal, pelo contrário. Então, é importante, né, quem trabalha na área, saber que o processo bem feito, né, ele nasce todo com as informações corretas. Nessa hora de conferência física é que o terminal vai estar ali dando suporte, vai abrir o baú, né, vai abrir o container, vai abrir a desova, pode ser parcial, uma desova total da mercadoria, e o auditor vai fazer a conferência física da mercadoria, né, com um olhar para verificar, né, a conformidade tanto das informações prestadas no documental, ou seja, ele vai confrontar e verificar se aquilo que foi informado no documental bate, confere com aquilo físico que está sendo achado ali, conferido, né? Em termos de quantidade, em termos de descrição, ele vai, e também qualquer dúvida que ele tiver, é nessa hora que ele vai chamar, através do representante legal, para que o representante legal consiga tirar uma dúvida. Nem sempre o despachante, né, é uma pessoa técnica, né? Então, como o nome muito bem diz, ele é um representante do importador. Então, o que acontece? O fiscal também não é uma pessoa técnica, né? Ou seja, ele pode, imagine que dentro daquela importação pode estar vindo um produto eletrônico, pode estar vindo um produto alimentício, um remédio. Então ele vai fazer, olha, eu estou em dúvida porque eu acho que essa mercadoria física que está aqui, ou seja, vamos dar um exemplo disso. O importador declarou que ele está trazendo carregador de celular. Aí o fiscal, na conferência física, ele verifica isso aqui. Quer dizer, não tem cara de carregador de celular, né? Esse é um exemplo, tá, pessoal? Mas
de forma bem semelhante isso acontece. O que vai acontecer? Ele pode solicitar ao importador e falar, olha, você me, por favor, a tecnologia é uma coisa, né, que muda a todo instante, você me convença que isso aqui é um carregador, cumpre a função de carregador de celular. Eu acho que não. Nesse momento, o representante legal, né, do importador vai solicitar catálogos, descrição, enfim, e esse processo pode vir a desencadear até de um laudo, né, de um laudo técnico de um engenheiro certificante da alfândega, que é a pessoa que vai, em última instância, né, dar a sua palavra e falar, não, olha, não tem sombra de dúvida, aqui não há dúvida técnica. A mercadoria informada realmente não é a mercadoria embarcada. Aí, importador realmente incorreu num ilícito de falsa declaração. Ele vai ter uma pena, né, pode chegar até a mercadoria, perdimento da mercadoria, ou aí é uma questão de despacho aduaneiro. A gente foge um pouquinho do escopo para falar disso, né? Mas o principal que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: a conferência física, o papel, como eu falei antes para vocês, a gente tem que ter sempre em mente o objetivo do processo. Qual é o objetivo do processo da conferência física? Né? É verificar inconformidades. Cabe à alfândega, né, verificar, fiscalizar a conformidade, ou seja, as declarações, as informações corretas, né, daquela declaração de importação. A Receita Federal é um órgão de Estado. Então, o que acontece? A Receita Federal, o papel dela não é perseguir o importador, porém, ele está ali cumprindo um papel de proteção do consumidor nacional, do consumidor brasileiro. Porque uma vez que aquele importador esteja cometendo, né, um equívoco, né, ou um erro proposital de declaração, de falsa declaração daquele produto, ele pode estar comercializando um produto irregularmente, e até para fugir de exigências como o Inmetro, né, como os licenciamentos importantes, né, de Anvisa, essenciais, eu diria, né, de Anvisa, do Ministério da Agricultura, enfim. Então, o objetivo e o papel da alfândega, da Receita Federal, é a proteção dos interesses do Estado brasileiro, correto? Não é perseguir o importador, ok? Pelo contrário, é por isso que o processo está sendo agilizado, porque a Receita Federal ela quer premiar a boa empresa, premiar o bom importador, né? Sem deixar de fiscalizar e aplicar a devida punição ao mau importador. Então, vou falar novamente para vocês: empresa ruim faz processo ruim. Bom, a conferência física, o canal vermelho, essa parametrização e a conferência física vai envolver também não só o auditor da alfândega, como ele vai envolver outros órgãos anuentes, né, todo esse processo de nacionalização da mercadoria. E eu dei um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né, eu vivenciei do que é a importância da fiscalização dos órgãos anuentes, né? Certa vez um importador, né, vamos usar aqui, como eu estou falando para vocês, é um caso real, tá? Mas certa vez um importador estava procedendo à importação de um produto alimentício, aliás vários itens de produtos alimentícios, e a mercadoria foi escolhida para a conferência física. Na conferência física, a quantidade estava ok, e o agente, né, do mapa, do Ministério da Agricultura, ao proceder à conferência física da mercadoria, né, com o olhar do Ministério da Agricultura, verificou que aquela mercadoria, né, que estava com o rótulo nacionalizado, com o rótulo das informações em português, e tem obrigatório para você comercializar esse produto em território nacional,
né, para a proteção do consumidor. O agente verificou que não batia a data de validade. Olha só que informação essencial, crucial do produto. Imagina você ir consumir, né, de boa fé, comprar um produto cuja informação da data de validade não confere, você pode colocar a sua saúde em risco, né, por uma má fé do importador, né? Então, veja bem, você entendeu qual que é o foco aqui da fiscalização? Né? Não é punir, sair perseguindo importadores, né? É resguardar, né, os interesses do mercado brasileiro, em última instância do consumidor brasileiro. Então só para a gente fechar esse exemplo aí, né, que eu chamaria até de bizarro, né? Esse exemplo, a mercadoria não pôde ser desembaraçada nem com a correção das informações, porque inclusive algumas dos produtos ali o importador não tinha registro prévio, né, não tinha autorização para comercializar, foram verificadas inúmeras inconformidades, né? Alguns tipos mesmo de produto tal, não eram permitidos a comercialização aqui em território nacional. Então houve a pena de perdimento da mercadoria, né? Então esse tipo de mercadoria, por exemplo, perdimento da mercadoria com destruição da mercadoria, né? A alfândega entende que não dá nem para fazer uma destinação, né, de boa fé, falar, puxa, vamos doar isso aqui para todo mundo passando fome, a gente destruindo alimentos, né? Você entende? Então, assim, existe uma responsabilidade até social da alfândega nesse processo. Existe mais um canal que não é tão comum, né, no nosso dia a dia ali do terminal, porque ele acaba impactando mais nesse saneamento, né, do despacho para o representante legal. Mas existe o canal cinza, que, como falamos na outra aula, é uma tendência mais moderna, né, da fiscalização da aduana, ter um olhar mais voltado para a empresa do que para o produto, né? Como eu falei, e pelos exemplos que nós vimos aqui hoje, né, empresa boa faz processo bom, empresa ruim faz processo ruim. É uma consequência. A partir das diretrizes da Organização Mundial das Alfândegas, onde ficou estabelecido, né, onde é indicado que as alfândegas cerrem o foco da fiscalização mais na empresa do que propriamente no produto em si, né? O canal cinza é um canal que ele vai verificar justamente a inconformidade das informações e diria até de perfil, né, empresarial daquele importador. Então, como eu dei um exemplo que eu achei até interessante, eu vou repetir aqui na nossa aula. O importador, né, de acordo ali com a parametrização, e foi identificado que, puxa, tem um sócio dele ali, que o CPF daquele sócio tá estranho e tal, ou seja, a empresa tem um sócio fantasma. Poxa, peraí, tá tudo errado, parou, canal cinza nela, né? Então vamos verificar se aquela empresa tá em conformidade. Outra coisa mais técnica, né, é que muitas empresas faziam importações e não eram os reais importadores. Então, uma empresa fantasma que abria somente para ser uma interposta pessoa, ou seja, um intermediário do processo, faziam a importação de produtos, muitas vezes produtos com uma declaração muito ruim, muito mal feita, falsa declaração, subfaturamento, e era aquele negócio assim, se colar, colou. Então, se aquele processo fosse liberado, legal, se estourasse a empresa, tal, a empresa fantasma mesmo, tal, então deixa para lá. Então quebrava e ponto final, ninguém achava os responsáveis e tal. Então o canal cinza, ao menor sinal de que a empresa não é idônea, ela vai
bloquear tanto o processo quanto a empresa, né? Chamar a empresa, os seus representantes legais, os seus sócios, para demonstrar capacidade, né? Que é o nosso radar, né? Que é a capacidade financeira da empresa, tá? Inclusive a alfândega também, em determinados tipos de comércio, ela solicita que a empresa demonstre capacidade operacional, né? Se ela tem onde guardar aquela mercadoria, se é uma mercadoria Anvisa, né? Se o terminal onde vai ser, o depósito onde vai ser armazenada a mercadoria está em conformidade, ou seja, é um processo mais rigoroso. Então, o canal cinza vai verificar a idoneidade da empresa. Empresa boa faz processo bom. E o terminal tem que se colocar nessa situação, tem que ter bons clientes, tá? Dar suporte a esses bons clientes para que a operação, principalmente a operação logística, ela flua, né? Esses processos fluam. Como eu falei, a gente focou muito aqui em conceitos, né? Focamos em conceitos e em processos. A gente foi levando essa linha do tempo, né? Da parte comercial, que não é muito o escopo do nosso curso, mas a gente foi levando essa linha do tempo, tá ok? Até o ponto em que a mercadoria está nacionalizada, livre para partir, né? Aí a mercadoria está bonitinha em cima do caminhão, gate out e armazém do cliente, né? Qualquer inconformidade do processo, uma vez que a Receita identifique que houve ali algum ilícito, seja falsa declaração, seja subfaturamento, seja falsa declaração, inclusive assim, de quantidades erradas, etc., a Receita eletronicamente vai enviar essa informação pelo sistema e fazer o bloqueio daquela mercadoria. Mercadoria bloqueada, o baú está bloqueado, ou seja, o baú não pode sair de zona primária, ele não está nacionalizado, ele não tem condições de seguir no processo. Então, pode haver ali, como eu falei para vocês, né, mercadoria com perdimento, aí dissolve o container, redestinação da mercadoria. Então, a partir da parametrização e de cada solução, né, saneamento do processo de despacho aduaneiro, aquela mercadoria vai ter a sua destinação, né, nos termos desejados dos bons processos, vai ser liberada e aí partiu o cliente. Pessoal, muito obrigado. Terminamos assim a aula de hoje, não só a aula como curso, né? Espero ansioso para fecharmos o curso com a nossa live, que está prevista aí para acontecer. Fico ansioso para reencontrar novamente esse time campeão aí da BTP. E, pessoal, preparem aí algumas curiosidades, porque aprender com vocês é um prazer, é uma honra, né? Tá trocando, compartilhando informações com vocês. Eu espero realmente que vocês saiam do curso, né? Como eu falei antes, com o mantra, né? Com o mantra de quê? Conceito. Vamos focar no conceito, tá? Não fiquem, assim, muito preocupados com a questão de regulamento aduaneiro, leis, etc. Que o nosso foco aqui é o foco logístico, é o foco do procedimento, né? Porque essas questões, elas estão mudando toda hora, tá ok? Mas se eu focar no conceito, se eu souber o objetivo para o qual aquele procedimento está sendo feito, aí eu vou conseguir dar um suporte legal para o meu cliente e para a minha empresa, para a minha área, todo mundo fica feliz, tá bom? Espero vocês na live.